pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Jordanov, eu sou naturóloga e terapeuta integrativa. E a minha missão aqui é te ajudar a se lembrar quão maravilhosa você é resgatar toda a sua força, a sua potência para você ter a vida que você realmente merece. Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você por aqui. Márcia, seja bem-vinda. Se vocês estão vendo essa live gravada, você pode pular uns 2 minutinhos para frente, que eu vou esperar as pessoas entrarem aqui comigo ao vivo. Renata, seja muito bem-vinda, que bom ter vocês aqui. Então, pessoal, para quem estiver entrando agora, eu já peço para compartilhar com uma amiga que você gosta, com uma amiga que é especial para você, porque assim essa mensagem chega até mais pessoas. E mais pessoas podem realmente aprender a se comunicar de forma mais amorosa, mais empática. Então, pessoal, se você está chegando agora, já compartilha com a sua amiga e a gente vai começar o conteúdo. Bom dia, Renata. Então, antes da gente começar, eu queria sugerir da gente fazer uma respiração, só para a gente entrar na mesma sintonia, só para você soltar todas aquelas expectativas, só para a gente se alinhar nessa mesma vibração, para que assim a gente possa receber esses conhecimentos de coração aberto, para que a gente possa estar presente. Então, se você está aí num espaço muito conturbado, se você puder, tira uns minutinhos para você, sabe? Aproveita essa live com o máximo da sua atenção, porque assim é que a gente vai conseguir ter transformação na nossa vida. Se a gente fica pulando de informação em informação e não se aprofunda em nada, a gente não tem os resultados que a gente merece. Então eu te convido agora a fechar um pouquinho os seus olhos, solta todo o ar pela boca, soltando todas as expectativas. Vai inspirar profundamente pelo nariz, enche todo o pulmão, máximo, e solta pela boca, soltando toda a raiva, todo o rancor, todo o ressentimento. E quando você inspirar, se abrindo para receber essas mensagens, receber essa comunicação mais empática. Então, solta todo o ar pela boca, se esvazia, deixa abrir espaço interno para que essas informações possam realmente chegar até você. E quando inspirar, se permita receber. Muito obrigada. Então, vamos começar, pessoal. Vamos lá, então. Então, se você quer ter sucesso em qualquer dos seus relacionamentos, se você quer se relacionar com as pessoas de forma muito mais eficaz, você tem que aprender a se comunicar. E não é uma comunicação simples, é uma comunicação empática, uma comunicação amorosa. Essa comunicação vai levar os seus relacionamentos para outro nível. Então, eu vou pedir só mais uma vez para vocês aqui compartilharem, né? Convidar mais pessoas para chegarem, para saberem, para entenderem que se a gente focar na forma como a gente se comunica, a gente consegue resolver mais de 50% dos conflitos no nosso relacionamento, tá bom? Então, o que não é essa comunicação empática? Existem 3 tipos de comunicação que são tóxicas, que são prejudicial para o nosso relacionamento. A primeira delas é a comunicação agressiva. É quando a gente fala com o outro criticando. E às vezes não é uma crítica clara, explícita, mas às vezes é uma crítica indireta. Você já jogou algumas indiretinhas assim e o outro se sentiu criticado? Responde aqui para mim. Então, essa comunicação agressiva, toda vez que o outro interpretar a sua fala como uma agressão, ele vai se fechar, ele vai se sentir desconectado de você, né? Então, a comunicação agressiva afasta as pessoas. Então, a gente vê vários relacionamentos
onde existe muita crítica, existe muita dureza, né, na comunicação, na fala, e um fica retrucando o outro, vocês vivem numa eterna batalha, numa guerra onde um vai ferindo o outro, né? E é muito tóxico viver assim, nesse julgamento, nessas críticas, nessa dor mútua, né? Então, nessa guerra. E muitos relacionamentos, eles existem um desrespeito também na comunicação. Então, existe muitos xingamentos, muitas ofensas, e às vezes até ofensas indiretas, como eu disse, porque às vezes você cresceu num lar onde era normal. Às vezes o outro fala, ai, seu idiota, né, seu bobo, ou coisas do tipo, mas talvez para a pessoa com que você está se relacionando, seja um amigo, seja um companheiro, talvez essa não tenha sido a realidade. Talvez a outra pessoa não tenha aprendido a conviver, a interagir dessa forma. Então a gente tem que ser muito cuidadosas na forma como a gente se comunica, na forma como a gente trata o outro. E a segunda forma de comunicação tóxica é a comunicação passiva, né? Quando você não comunica, é quando você não se expressa, é quando você não se posiciona, você tá ali incomodada com o comportamento do outro, mas você vai aguentando, você vai engolindo, engolindo, engolindo. E essa comunicação se torna um veneno dentro de você. Porque você não tá, você tá evitando atritos, você tá evitando embates com o outro, engolindo tudo. Então, o quanto você tá se apagando, se anulando para não entrar em confrontos, o quanto que você tá aceitando tudo do outro para evitar uma briga, para evitar uma discussão, só que às vezes você acaba se desconectando da sua essência, da sua verdade. Você vai acatando tudo que o outro quer, você vai fazendo tudo que o outro quer, você não se posiciona, você deixa ele te tratar de uma forma desrespeitosa ou qualquer coisa do tipo, para não entrar nesse atrito. Então, isso a longo prazo é um veneno que vai intoxicando o nosso organismo, que vai trazendo prejuízo. E existem várias pesquisas que dizem, né, nessas pesquisas através da psicossomática mesmo, que diz que tudo aquilo que você engole, o seu corpo vai te transformar em doença, em desequilíbrio, numa tentativa de te mostrar que alguma coisa está errada. Então, se você foi engolindo, engolindo isso durante muitos anos, até que aquilo, o seu corpo tenha que expressar essa dor, tenha que expressar esse descontentamento, para que você tome alguma providência. Então, às vezes, nesse processo da gente engolir as nossas emoções, engolir os nossos sentimentos, a gente vai passando por cima de nós mesmos e a gente vai trazendo desequilíbrio para o nosso organismo, a gente vai trazendo doença para nós mesmas, numa tentativa do nosso corpo nos mostrar que algo não está legal, né? Então, vou tomar uma aguinha aqui. E a terceira forma prejudicial de você se comunicar é uma comunicação passivo-agressiva. Como é que é essa comunicação? Às vezes alguma coisa te incomodou e você não fala nada naquela hora. Só que aí, ao longo do dia, você fica de cara feia, você fica emburrada, você fica tratando o outro mal, e o outro nem sabe por que que você tá agindo assim. O outro não tem bola de cristal. E aí, nesse ponto, talvez você me fala, mas é óbvio, Mariana, ele tinha que saber o que eu sinto, ele tinha que entender o que eu tô sentindo. Não, né, pessoal? Se a gente não se comunicar, se a gente não ser clara, não tem como o outro adivinhar. O outro não tem uma bola de cristal para tentar descobrir o que está passando na nossa cabeça, né? Boa tarde, Carola, seja bem-vinda. Então, a gente está falando aqui as 3 formas de comunicação que são tóxicas, não somente para nós, mas para o nosso relacionamento. A gente já fez aqui uma respiração para se alinhar, para se abrir, para receber esses conteúdos. E agora a gente está falando da comunicação passivo-agressiva, que é quando eu engulo tudo na hora, não falo aquilo que me incomodou, mas eu fico o dia inteiro emburrada, ou eu fico tratando o outro mal, e o outro nem faz ideia do que está acontecendo, né? Então, essa também é uma forma muito tóxica e manipulativa de se comunicar com o outro,
Porque se adultos, eles se expressam. Quando você é adulta, você expressa claramente aquilo que você quer, você expressa claramente aquilo que você quer receber, e você não espera que o outro adivinhe, porque você entende que o outro não tem uma bola de cristal para ler os nossos pensamentos, tá bom? Então, é muito importante a gente entender esse processo. Então, o que a gente precisa entender é que se o outro se sente agredido, se o outro se sente criticado, se o outro se sente coagido a agir, ele vai entrar num modo sobrevivência, ele vai entrar num modo de luta ou fuga. Então, por que que às vezes você fala assim, eu já tentei de tudo e o outro não muda? Toda hora eu falo e ele não me escuta. Toda hora eu repito e ele nunca muda. Por quê? Porque talvez você esteja se comunicando da forma errada. Talvez você esteja sendo agressiva, talvez você esteja sendo passiva, talvez você esteja sendo passiva-agressiva. E o que acontece? Toda vez que o outro sente que indiretamente você está criticando, você está o tempo todo ali apontando os erros dele, você está o tempo todo tentando ele manipular ele para que ele faça aquilo que você quer, o outro percebe isso, né? E indiretamente ele vai se fechar. Então ele vai entrar nesse modo luta ou fuga. O que vai acontecer? Ou ele vai te criticar de volta, mas você também não faz isso, você também não faz aquilo. Ou ele vai entrar num modo de fuga, ou seja, ele vai se esquivar, ele vai fugir, ou então ele vai internamente tapar os ouvidos, né? Então é aquela coisa que, eu falo e meu marido não escuta. Por quê? Porque talvez ele esteja se sentindo criticado, talvez ele esteja se sentindo coagido, talvez ele esteja se sentindo ameaçado, e tudo isso faz com que ele crie uma barreira. Então, toda vez que você tenta se comunicar dessa forma, o seu marido, o seu companheiro, os seus filhos, eles não vão te ouvir, porque eles entendem que eles estão sendo ameaçados. Então, esse é um mecanismo natural do nosso cérebro para nos preservar. Então, toda vez que nós nos sentimos ameaçados, a gente vai entrar nesse modo luta ou fuga e a gente vai criar uma proteção, a gente vai criar uma barreira que vai nos impedir de ouvir o outro verdadeiramente, tá bom? Fala aqui para mim se está fazendo sentido, se vocês concordam, se não, que eu vou tomar uma água. Então, o que acontece com isso, né? Deixa eu olhar aqui as minhas anotações para ver se eu não esqueci nenhum ponto. Então, quando o outro entende que as necessidades deles estão sendo levadas em conta, que você também está vendo as necessidades dele, não somente tentando convencê-lo a fazer alguma coisa, você convida o outro a essa cooperação, né? Então, como a gente faz para ter essa comunicação empática, amorosa? Eu vou te dar um passo a passo, então fica aqui até o final que eu vou te ensinar como fazer isso. Então, toda vez que o outro sentir que você não está olhando para as necessidades dele, ele não vai sentir vontade, necessidade de cooperar, tá bom? Deixa eu ver o que a Renata falou aqui. A Renata falou: às vezes sinto dificuldade para expressar o que me incomoda. Sinto que a pessoa concorda, mas não leva a sério. E tenho dificuldade em manter meu posicionamento, acabo deixando para lá. Sim, Rei, e eu vou te explicar o porquê, né? Porque essa comunicação empática, ela é um processo. Se você esquecer um desses passos, você não vai ter uma consistência, né? Então, a gente vai falar mais para frente qual é o passo a passo dessa comunicação empática e vai ficar mais claro. Porque se você fazer um item e não fizer o outro, fica uma coisa meio solta, meio perdida mesmo, né? Então, para que a gente aprenda a se comunicar de forma mais assertiva, a gente tem que seguir esse passo a passo para que o outro possa entender aquilo que a gente está dizendo. Porque às vezes nós mulheres, a gente é muito subjetiva. E às vezes nem mesmo a gente sabe exatamente o que a gente quer.
sabe? Então, quanto mais autoconhecimento você tiver a respeito das suas próprias necessidades, quanto mais conectada você tiver com você mesma, mais fácil vai ser de você expressar isso para o outro, percebe? Porque às vezes a gente está tão desconectada de nós mesmas que a gente não consegue nem formular de forma clara o que a gente espera do outro. E às vezes a gente não consegue nem formular para a gente mesmo o que a gente gostaria que melhorasse, percebe? A gente está tão perdida, tão desconectada, que a gente não tem essa clareza. Então, sem essa clareza, como é que eu vou conseguir me posicionar para o outro? Né? E aí a gente acaba deixando para lá porque é custoso realmente a mudança. A mudança implica em consistência, a mudança implica em repetição. E é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas obrigada, Rê, esse feedback tão importante. A gente vai falar mais sobre isso. A Márcia falou: eu sou mais incisiva, firme e acabo parecendo grossa. Isso, né, Má? E é isso que acontece muitas vezes. Às vezes a gente, é que nem eu falei na live anterior, às vezes a gente assumiu uma postura muito masculina no nosso relacionamento. A gente está vibrando numa energia masculina, não tem nada a ver com orientação sexual, tá, pessoal? É uma energia masculina. Então a gente se torna muito forte, muito incisiva, muito direta. E às vezes isso ofende o outro, né? Às vezes o outro se sente invadido, coagido. Então, quando a gente fala assim para o nosso marido, nosso companheiro, faça isso, faça aquilo, a gente saiu do lugar de companheiro e a gente se tornou uma general, a gente se tornou muito dura, muito crítica. E muitas vezes a gente saiu do lugar de esposa, de companheira, e a gente passou a ser a mãe, né? Então a mãe que dá ordens, a mãe que fala, vai limpar seu quarto, né? Então isso é muito importante a gente perceber e eu vou te falar como mudar isso aqui nessa live, né? Com esse passo a passo, para a gente entender que quando o outro se sente coagido, quando ele sente assim, vai fazer isso, né? Quando ele sente uma ordem, a tendência é ele não obedecer, né? Então, se eu tô no papel da mãe, eu empurro o meu marido, meu companheiro, para o lugar da criança. Então, se eu tô me expressando, vai fazer isso, vai limpar seu quarto, vai fazer isso, eu tô no lugar da mãe, não tô no lugar de esposa. E aí, consequentemente, eu empurro o meu marido, meu companheiro, para o lugar do filho birrento. Então, a mamãe falou, não, eu não vou fazer. Né? Então, como que eu posso fazer para essa comunicação mais amorosa, mais eficaz? E é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu vou te dar 6 dicas, um passo a passo certinho para você fazer isso, tá bom? E o que mais, né, pessoal? Nos meus atendimentos, por que eu tô falando isso, né? Porque eu sei de forma prática, pessoal. Eu já ajudei centenas de mulheres, né, com essas dicas que eu vou dar aqui para vocês, a mudarem completamente o relacionamento. E é uma coisa tão simples, pessoal, mas que tem uma enorme diferença. Porque muitas vezes a gente fala assim: ah, eu já tentei de tudo e meu marido não muda. E aí eu te pergunto: será que você tentou de tudo mesmo? Ou você está tentando toda vez as mesmas alternativas? Ou então eu já ouvi: ah, eu falo e ele não me escuta. Será que ele não está te escutando porque você entrou nesse modo você ativou nele esse modo luta ou fuga? Será que ele não está te ouvindo porque ele está se sentindo agredido indiretamente? Não que você esteja xingando, nada disso. Mas às vezes a forma como você falou, ele entendeu que foi uma crítica, entendeu? Então, por exemplo, se você fala, ai, você nunca faz isso, pronto, já acabou a comunicação aí, né? Ai, você sempre faz essa coisa que eu não gosto. Pronto, também já acabou a comunicação aí, né? Então a gente tem que olhar para isso de um outro lugar. E todo o processo de aprendizado, ele demanda treino, né? Não vai ser da noite para o dia que você vai aprender a mudar a sua comunicação e se tornar mais amorosa. Não, isso demanda primeiro uma escolha da sua parte. Você tem que escolher se comunicar de forma mais amorosa. Porque muitas vezes, pessoal, a gente acaba tratando as pessoas que a gente mais ama da pior forma possível, né? Quando eu pergunto para as minhas clientes, você trataria o seu chefe dessa maneira? Você trataria a sua amiga dessa maneira? Muitas vezes a minha cliente responde não.
né? Então, por que será que a gente trata os nossos filhos dessa maneira? Por que será que a gente trata os nossos maridos, nossos companheiros dessa maneira? Então, tudo é uma escolha. E a partir do momento que a gente escolhe ser amorosa, não significa que você nunca mais vai agir de forma agressiva, né? Nunca mais você vai dar uma resposta atravessada. Não significa isso. Mas significa que se você tiver essa consciência, você vai começar a se tornar mais atenta. Puxa, aqui eu peguei pesado, puxa, aqui eu voltei para o antigo padrão. E aí você vai corrigindo e você vai repetindo consistentemente até que essa mudança se torne o seu novo automático. A Edilma disse assim: eu vejo isso o tempo todo no relacionamento dos meus pais. Minha mãe tem muito orgulho e não fala de forma amorosa. E aí isso é muito interessante, né? Porque os padrões que a gente aprendeu a se comunicar também influenciam na forma como a gente vai tratar o outro, né? Então, que nem no caso dela, ela viu a vida inteira a mãe dela sendo orgulhosa, não se comunicando de forma amorosa. Então, muitas vezes ela tem que tomar cuidado para não repetir esse padrão também. E às vezes a gente acaba repetindo sem nem perceber, tá bom? Então, às vezes, é que eu falo, é muita autoconsciência, é soltar esses sistemas familiares para a gente aprender uma nova forma de se comunicar, tá? Então, vamos entender tudo isso, né? E qual que é o jeito errado de se comunicar, né? Então, o jeito errado de se comunicar é quando a gente se comunica dando ordens para os outros. Faz isso, faz aquilo, né? A gente vira muito general. É que nem eu falei aqui, né? A gente acaba se tornando mãe do nosso companheiro. E aí, ou então a gente é muito crítica, nossa, você faz sempre isso, né? E o outro vai entendendo como uma crítica pessoal, né? Ou então a gente fica o tempo todo apontando os erros. Olha isso aqui que você fez, olha isso aqui que você fez, né? Então a gente fica coagindo o outro. Ah, se você não fizer isso, eu não vou fazer isso, né? A gente fica ameaçando. E tudo isso é uma maneira muito prejudicial de se comunicar, né? A Dilma falou: já repeti algumas vezes, mas agora estou me percebendo mais. Não quero ser assim. Maravilhoso. E o primeiro passo para a gente mudar isso, né? Esses padrões familiares, é primeiro você acolher que a sua mãe, ela fez o melhor que ela pôde, né? Ela age do jeito que ela aprendeu a ser, né? Então, possivelmente ela aprendeu assim com a sua avó e assim com a sua bisavó e por aí vai, né? Então, o primeiro passo para a gente conseguir mudar um padrão que é familiar é a gente aceitar os nossos antepassados, aceitar que eles fizeram o melhor que eles podiam, de acordo com o nível de consciência que eles tinham. Então, acolher, aceitar que ela fez assim, que ela age assim, aceitar ela como ela é, apesar de não concordar. Você não precisa concordar com essa forma agressiva, orgulhosa dela se comunicar, mas você pode sim aceitá-la. Porque quando a gente fica tentando mudar o jeito da nossa família, quando a gente fica julgando o jeito que ela fala, por exemplo, a gente está convidando esse desafio, a gente está convidando a gente repetir esse desafio numa forma de a gente conseguir aprender, né? Numa forma da gente ter esse aprendizado de forma humilde, né? Então, quando eu aceito que minha mãe fala assim, que ela é desse jeito e tá tudo bem, esse é o jeito dela, esse é os desafios que ela tem com o meu pai, por exemplo, eu solto, né? Eu honro que ela seja assim, eu aceito que ela seja assim e eu me liberto para viver da minha própria forma, honrando esses aprendizados, percebe? Me escreve aqui se faz sentido para você, né? Quando a gente aceita, apesar de não concordar, e a gente se liberta para viver os nossos próprios desafios, os nossos próprios caminhos, mas a gente toma tudo que ela nos deu como um aprendizado, tá bom? E a gente consegue viver com mais leveza. Então vamos lá, né? Então, então vamos para esse passo a passo que eu vou ensinar agora para vocês de como se comunicar de forma mais amorosa. O primeiro passo é você ir para essa conversa, né? É você se comunicar com o outro aberta,
disposta a enxergar as necessidades do outro com relação àquele comportamento. Por que eu falo isso, pessoal? Porque muitas vezes a gente vai para uma conversa armada, né? A gente vai armada das nossas opiniões, a gente vai armada das nossas expectativas de como o outro deveria ser, de como o outro deveria agir, com as nossas expectativas de como o outro deveria nos tratar, com as nossas expectativas de como o outro tem que se portar, tá? Então, quando você for para qualquer tipo de comunicação, você tem que ir aberta, de coração aberto mesmo, para conseguir enxergar a necessidade do outro. A partir do momento que você se desarma dessa necessidade de estar certa, dessa necessidade de convencer o outro a fazer aquilo que você quer, né? Então, quando você vai para uma conversa com o coração aberto, se disponibilizando a enxergar a necessidade por trás daquele comportamento que o outro está aparentando, né, desenvolvendo, você vai com uma outra perspectiva, você vai com muito mais leveza. Então, quando a gente entende que amar o outro, se relacionar com o outro, é se relacionar como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, a gente tira o peso das nossas expectativas. Então, se você está indo para esse relacionamento querendo convencer o outro a fazer aquilo que você quer, você não vai verdadeiramente olhar para as necessidades dele. Você não vai verdadeiramente olhar para as necessidades por trás daquele comportamento. Você vai continuar presa somente no seu ponto de vista. Então, se eu quero verdadeiramente me comunicar com o outro de forma mais amorosa, de forma mais empática, eu tenho que ir para essa conversa disposta a encontrar uma solução que seja benéfica para os dois. Se eu vou querendo só eu ganhar, só eu levar vantagem, eu já vou fechada, né? Eu já vou programada a me defender. Você não está indo com o seu coração aberto, percebe? Você não está indo com a disponibilidade de enxergar realmente a necessidade do outro. Então, o primeiro ponto é esse, é você entender que todo comportamento revela uma necessidade. E eu vou te dar um exemplo. Às vezes, você está aí se sentindo sobrecarregada, você está achando que ninguém coopera na sua casa, né? Que deixam tudo para você. E aí o seu marido chega do trabalho, ele já senta no sofá e ele não ajuda com os afazeres da casa e você se sente sobrecarregada, explorada. Para um pouco, respira, se conecta. Qual que é a necessidade por trás desse comportamento do seu marido? Né? Talvez ele tenha necessidade, ele chegou cansado, estressado, ele quer sentar, ele quer relaxar, ele quer um minuto de sossego, né? Então, a gente entender a necessidade por trás do comportamento nos ajuda a começar esse processo de comunicação mais empática. Porque toda vez que o outro percebe que as necessidades dele também estão sendo levadas em consideração, você convida o outro para essa cooperação. Né? Então, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro, né? Então, por exemplo, se você quer conversar isso com seu marido, né? Que você quer mais ajuda dele, quando você começa essa conversa mostrando para ele que você entende as necessidades dele, você já desarmou ele, percebe? Ele se sente visto, ele se sente incluído nessa solução. Então, um exemplo disso seria: meu amor, eu sei que você chegou cansada do trabalho, eu sei que você muitas vezes quer relaxar, que você quer descansar, né? Que você está estressado. Só de você falar isso, você já desarmou seu marido, você já abriu ele para começar a te ouvir. Poxa, ela tá ouvindo as minhas necessidades, ela tá sabendo o que eu tô sentindo. Toda vez que a gente faz isso, a gente já convida a pessoa à cooperação, tá bom? Então vamos ver qual que é a segundo item para essa comunicação empática, né? Então, não queira impor a sua opinião, entenda que não é uma batalha, que você e a outra pessoa não estão disputando para ver quem
tem razão, para ver quem é mais incrível. Vocês estão no mesmo time, vocês não são adversários. Quando a gente fica querendo vencer as discussões, as negociações, a gente perde, porque a gente perde a harmonia no relacionamento. Quando a gente vai para essa conversa entendendo que a gente quer encontrar uma solução que seja benéfica para as duas pessoas, a gente já ganhou, porque a gente vai desarmada. Quando a gente vai para essa conversa entendendo que eu posso ouvir a opinião do outro, que o outro pode ter opiniões divergentes da minha e ainda assim a gente encontrar uma solução que agregue os dois, que ajude os dois, uau, você já ganhou, né? Você já ganhou essa batalha em si, né? Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente ir desarmada para essa conversa. E o segundo ponto é abandone a intenção de levar o outro a fazer o que você quer, né? E essa muitas vezes é muito difícil, porque a gente tá indo para essa conversa querendo convencer o outro a fazer aquilo do jeito que eu quero, exatamente da forma que eu quero. Então, quando você vai para uma conversa e você está buscando soluções, você esteja aberta a ouvir a solução do outro também. Porque se você quer que o outro faça tudo exatamente do jeito que você quer, você não quer um acordo, você não quer um relacionamento harmonioso, você quer ter o controle sobre a outra pessoa. E eu sei que é difícil, às vezes doído de ouvir isso, mas é a realidade. Quando a gente abre mão desse controle, dessas expectativas de achar que o outro precisa ser da forma como eu quero, que o outro precisa agir, precisa fazer exatamente da forma como eu quero, senão não tem validade, né? Eu tô perdida. Então, a Edilma falou assim, repete, por favor. Então, pessoal, quando eu quero que o outro faça as coisas exatamente do jeito que eu quero, eu não estou indo com o coração aberto, eu não estou indo de uma forma harmoniosa, eu não estou indo para a cooperação, eu estou indo para o controle, né? Então abandone essa necessidade de controlar o outro, abandone as suas expectativas do que como o outro deve agir, como o outro deve se portar, como o outro deve fazer as coisas. Então solta esse controle. Tá? Eu não sei se eu repeti exatamente igual, porque eu não tenho roteiro assim exatamente do que eu falo, eu vou falando o que meu coração pede, né? Eu sempre me conecto antes de começar a live e eu peço essa orientação pro divino para que eu possa ser um instrumento aqui da mensagem que vocês precisam escutar. Então, muitas vezes eu não consigo repetir exatamente igual, mas o sentido da coisa, Edilma, é isso, que você abandone essa necessidade de controlar o outro, de que ele faça as coisas exatamente do jeito que você quer. O que eu tenho aqui é abandone a intenção de levar o outro a fazer o que você quer, né? Então, solta o controle. Perfeito, consegui concluir, né? Então, eu tenho aqui os tópicos, mas as ideias vão surgindo, né? Então, abandone a intenção de levar o outro a fazer o que você quer. Porque às vezes, pessoal, a gente está tão fechada no nosso ponto de vista que a gente não se permite crescer, aprender, lidar com os problemas através de um novo ponto de vista. E quando a gente está muito fechado na nossa ideia, naquilo que a gente acha certo, a gente se impede de crescer, a gente fica muito limitada. E às vezes o outro poderia nos dar um novo ponto de vista, algo que realmente nos ajudaria a trazer mais leveza. Por exemplo, o meu marido, ele é muito prático, né? Ele é muito bom com as mãos, né? Ele é muito rápido e eu sou mais lenta, eu sou mais razão, eu sou mais mental, né? E sou mais emocional. Então, se eu fico presa muito na razão ou na emoção e eu não escuto a opinião dele, eu perco a oportunidade de trazer mais praticidade para a minha vida. Então, no começo do nosso relacionamento, a gente vivia entrando em embates, por quê? Porque eu queria que as coisas fossem do meu jeito, por exemplo, né? E não porque
Às vezes a gente acha que é o melhor daquele jeito. Só que quando a gente se abre para escutar, para ouvir o outro, para olhar para um outro ponto de vista, às vezes a gente aprende muito, a gente aprende formas novas de fazer a mesma coisa, a gente aprende formas mais eficazes de fazer isso. Então esteja aberta para aprender com o outro, tá bom? Solta esse controle absurdo que a gente coloca. O terceiro ponto é: foque nos seus sentimentos e não no comportamento do outro, tá bom? Então, o que significa isso? Então, eu vou repetir, né? Quem estiver anotando aí, foque nos seus sentimentos, não no comportamento do outro. Vou tomar uma aguinha e vou dar um tempinho para vocês anotarem. O que significa isso? Focar nos meus sentimentos e não no comportamento do outro. Por exemplo, voltando àquele exemplo lá do marido que chegou cansado do trabalho e não te ajuda em casa. Quando você fala para ele assim, você não faz isso, você não faz aquilo, você está focando no comportamento dele. E quando você critica ele dessa forma, ele já se fecha, então ele nem vai ouvir o que você está pedindo, ele nem vai ouvir as suas necessidades. Ele já se fechou, né? A partir do momento que ele chegou em casa e você já começou, faz isso, faz aquilo outro, já demandando para ele as coisas que ele precisa fazer, ele já se sente atacado e ele já não vai fazer nada do que você está pedindo, tá bom? Então, foque nas suas emoções. O que significa isso? Então, voltando ao exemplo lá que eu estava dando. Então, primeiro passo, reconhecer a necessidade do outro. Meu amor, eu sei que você chegou agora do trabalho, que você está cansado, que você quer relaxar. Segundo ponto, fale dos seus sentimentos. Eu estou me sentindo sobrecarregada com todos os afazeres da casa, eu estou sentindo sem paciência. E aí você fala o que você está sentindo. Você percebe a diferença entre você falar, você não fez isso, você não fez aquilo, e você falar, meu amor, estou me sentindo sobrecarregada. Quando eu vejo muita bagunça na casa, eu me sinto irritada. Meu amor, quando eu vejo tudo fora do lugar, eu me sinto irritada e eu acabo sendo agressiva. Né? Então você está focando em você, nos sentimentos que aquela situação te trazem. Né? Então, quando você faz isso, você não está apontando para o comportamento dele, você está focando em você, né? Um outro exemplo, você está se sentindo abandonada porque seu marido não presta atenção quando você fala, né? Isso é muito comum, eu ouço muitas das minhas clientes reclamarem disso. Meu amor, quando eu tô falando com você e você fica olhando para o celular, eu me sinto rejeitada, eu sinto que você não tá prestando atenção no que eu tô falando. Você não tá dizendo que ele não está verdadeiramente prestando atenção. Você tá falando das suas percepções através do comportamento dele. Então, quando você fala dessa forma, você suaviza a sua comunicação, né? Você se comunica de um lugar de vulnerabilidade. E por que é tão difícil fazer isso? Porque quando a gente está ali falando de forma agressiva, você não fez isso, você não fez aquilo, a gente está nesse lugar de ataque, então a gente não está se colocando em vulnerabilidade, a gente não está se desarmando para se comunicar com o outro, né? Porque a gente não quer se sentir frágil muitas vezes. Então, essa comunicação empática demanda a gente soltar essas proteções, essas barreiras, e muitas vezes demanda que a gente se coloque em vulnerabilidade, tá bom? Então é um exercício diário. Primeiro, que nem eu falei para vocês, é uma escolha que a gente tem que fazer em se comunicar de forma amorosa. É uma escolha que eu preciso fazer. Então, muitas vezes a gente escolhe se comunicar assim com os nossos amigos, com o nosso chefe. E por que a gente escolhe ser agressiva nos nossos relacionamentos? Porque muitas vezes a gente tem tanto medo de se relacionar, a gente tem tanto medo de se colocar nessa vulnerabilidade, que muitas vezes a gente quer se defender, né? Aquilo que eu falei na live anterior. Se você já se feriu tanto no passado, você não quer se abrir, você não quer se colocar vulnerável. Você fica o tempo todo com essa armadura, se protegendo e atacando, se protegendo e atacando. Porque assim você não se fere mais.
né? Então, mas se eu quero ter um relacionamento de qualidade, se eu quero vibrar no potencial máximo da minha relação, eu tenho que me colocar vulnerável e aprender a comunicar os meus sentimentos. Não é para você também entrar naquele sentimento e fazer uma novela e repetir 15 vezes aquilo. Não, é para você falar de forma firme. Olha, quando eu vejo essa bagunça aqui em casa, eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto irritada, eu me sinto, enfim, né? Você completa aí a frase, me sinto triste, me sinto desanimada, enfim, tá bom? E aí, a quarta dica é deixe claro o que você precisa, né? Então, deixe claro o que você precisa. O que que isso significa? Né? Então, voltando ao exemplo, né? Primeiro passo é você enxergar a necessidade do outro. Meu amor, eu sei que você tem a necessidade de chegar em casa e relaxar. Depois, falar os seus sentimentos. Só que quando eu vejo essa casa bagunçada assim, eu tô me sentindo sobrecarregada, eu tenho que fazer tudo sozinha. Deixe claro o que você quer, a terceira dica, né? Eu gostaria que a gente vivesse num ambiente mais organizado. Então, deixe claro o que você precisa para se sentir melhor. E aí é que entra aquilo que eu falei para Renata lá no começo da nossa live. Se nem você tem clareza do que você precisa para se sentir melhor, se nem você tem clareza do que você precisa, que o outro precisa fazer para que você se sinta melhor, como é que o outro vai entender? Né? Então, às vezes a gente é muito subjetiva, né? Ah, eu preciso me sentir amada. O que que significa isso? É muito subjetivo, cada um tem uma forma de se sentir amada. A gente já viu aqui que existem 5 linguagens do amor. Tem pessoas que se sentem amadas quando elas ouvem palavras de afirmação. Tem pessoas que se sentem amadas quando elas recebem um presente. Tem pessoas que se sentem amadas quando tem um toque físico. Então, seja clara no que você quer, seja clara no que você espera do outro. Então, nesse exemplo, meu amor, eu sei que você tem a necessidade de chegar em casa, relaxar, né? Que você teve um dia estressante. Primeiro ponto, você viu a necessidade dele, você reconheceu, você abriu os ouvidos dele para te ouvir, porque quando ele entende que você está olhando para as necessidades dele, ele fica muito mais favorável a cooperar. Segundo ponto, foque no como você se sente. Só que quando eu vejo essa casa aqui bagunçada e eu tenho que fazer tudo isso sozinha, eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto estressada e eu acabo sendo agressiva, eu acabo ficando frustrada. Eu preciso que essa casa esteja mais organizada e eu preciso de ajuda para fazer isso. E aí veio o quinto passo, que é a gente pedir o que a gente quer de forma clara. Pedir o que a gente quer de forma clara. E o que significa isso? Meu amor, você estaria disposto a... Ponto. E aí a gente tem que saber o que a gente quer, né? Aquilo que eu falei para Renata, o que você quer de forma objetiva, de forma clara, porque o outro não entende quando a gente fala, eu gostaria, você estaria disposto a arrumar a casa? Isso é muito amplo, né? Que atividades você gostaria que ele fizesse? Você estaria disposto a me amar mais? Tá bom, mas na cabeça dele ele vai pensar, caramba, eu já amo ela. Eu faço tudo para demonstrar o meu amor através da minha linguagem, né? O que seria te amar mais, né, para você? Por isso que eu falei, você tem que ter o autoconhecimento, você tem que ter o discernimento de ter a clareza necessária para comunicar para o outro o que verdadeiramente você quer. Você estaria disposto a tirar o lixo? Você estaria disposto a fazer a compra do supermercado, sabe? E quando você fala dessa forma, você estaria disposto, muda tudo. Porque você não está sendo a general, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Né? Você está convidando o outro a cooperar. E isso muda tudo, porque ele se sente visto, ele sente que ele tem opção. Ele sente que aquilo é importante para você, para que você se sinta nutrida, para que você se sinta menos estressada, né? Então você deixou claro que aquilo é importante para você e você convidou ele a cooperar, né? Entenda que
O outro, ele não tem uma bola de cristal, ele não vai adivinhar o que você espera dele. E aí você pode me falar, Mariana, mas isso é óbvio, né? Às vezes lá o meu marido tá vendo o pote de açúcar vazio e ele não tem a capacidade de repor, né? Mas isso é óbvio para você. Por que que isso é óbvio para você e para ele não? Porque você já repetiu isso por tantas vezes que você já criou um hábito. Lembra que a gente já falou sobre hábitos aqui? E tudo que a gente repete com consistência, aquilo se torna um hábito, aquilo se torna o nosso automático. Então, para você, você já repetiu aquilo tantas vezes que virou um hábito para você. Então, quando o pote de açúcar está vazio, você já vai lá e já enche. Só que para o seu marido, talvez isso não seja óbvio, porque ele não repetiu isso tantas vezes a ponto de ser um hábito, tá bom? E esse é o próximo passo, né? É você dar um reforço positivo para que aquilo se torne um hábito. Porque pensa comigo, deixa eu fazer uma pausinha para tomar uma água. Então pensa comigo. Se você quer que ele mude um comportamento, só que, por exemplo, você pediu, né? Você pediu um dia e ele foi lá e fez naquele dia. Só que aí lá no dia seguinte ele já esqueceu, né? Porque aquilo não é um hábito para ele, tá? Então, o que vai demandar isso para você? Você precisa tornar isso um hábito para ele, né? E para que isso aconteça é preciso uma repetição, tá bom? Então, se você quer que o seu marido mude em alguns pontos, você precisa repetir isso com consistência até que se torne um hábito. E não adianta você pedir de forma amorosa no primeiro dia e aí lá no segundo dia você já tá brigando com ele, no terceiro dia você já foi grossa, no quinto dia você já mandou ele, né, passear, né? Então é você ter a compaixão de entender que aquilo ainda não é um hábito para ele. Para que se torne um hábito, ele precisa criar conexões neurais, né? Ele precisa repetir esse novo hábito por determinados períodos, né? Algumas pessoas falam que é 21 dias, outras pessoas falam que é 90 dias. Então ele precisa repetir aquele hábito com consistência por um determinado período para que se torne o novo automático dele. Só que se no primeiro dia você foi amorosa, você pediu, no segundo você já brigou, que mensagem você está dando para o cérebro dele? Toda vez que o outro entende que aquilo é perigoso, que aquilo ele está sendo atacado, ele vai se fechar e ele vai cortar aquele movimento que ele começou. Então, entendendo disso, fica muito mais fácil de você tentar exercitar essa paciência, essa compaixão de entender que o que é automático para você, o que é um hábito para você, para o seu marido, para o seu companheiro, ainda não. E se você quer que realmente aquilo se torne um hábito, você tem que dar para ele razões para ele repetir. O que significa isso? Toda vez que o seu marido fizer algo legal, vai lá e elogia ele. Com isso, você está dando um reforço positivo para a mente dele de entender que assim, olha, isso foi legal, hein? Você pode repetir no futuro, né? Toda vez que eu vou lá e elogio ele, toda vez que eu falo, poxa, que bom, meu amor, que você lembrou de fazer isso. Dessa forma, eu me sinto muito mais relaxada, eu não me sinto tão sobrecarregada. Toda vez que você reforça aquele hábito que ele está tentando implementar, você traz esse reforço positivo para que a mente dele entenda que vale a pena continuar naquele hábito, né? Porque se você, vamos supor, se você no primeiro dia falou de forma amorosa, aí no segundo você foi lá e já brigou, você acabou com o processo, percebe? Eu sei, pessoal, que nós somos humanas, que nem sempre a gente vai estar na paciência, né? Às vezes o nosso dia foi conturbado, que às vezes a gente vai perder a paciência e tudo bem, faz parte do processo. Só que da mesma forma que esse é um hábito novo para você, se comunicar de forma amorosa,
aquilo que você está pedindo para ele também é um novo hábito para ele, percebe? Então, se é difícil para você, também é difícil para ele. Então, por que a gente costuma ser mais. A gente aceita os nossos erros e não consegue aceitar os erros dele? Percebe? Então, entenda o seguinte: para que algo mude, né? Então, por isso que às vezes as mulheres falam, eu repito e nada acontece. Porque você tem que manter essa consistência de se comunicar de forma amorosa. Você tem que entender e ter essa compaixão de entender que para que ele forme esse hábito interno de cooperar ou de qualquer coisa que você esteja pedindo para ele fazer, ele precisa ter esse reforço positivo diariamente, até que aquilo se torne automático, até que aquele hábito se torne algo que ele faça automaticamente, percebe? Mas se hoje você foi amorosa e amanhã você já brigou, já se estressou, já perdeu a paciência, você acaba perdendo o processo todo, percebe? Então, a comunicação amorosa é uma escolha, pessoal. É a gente respirar fundo e entender que o outro também está vivendo os processos dele. É entender também que o outro também está criando hábitos. E para que ele criar esses hábitos, ele precisa ter esse reforço positivo da sua parte, né? Então, se você está aqui e você adquiriu esses conhecimentos, você já está um degrau acima dele, percebe? Você já tem mais consciência e com essa consciência você pode exercitar essa compaixão. É o que a Dima falou, precisamos treinar com amor, exato, né? Então, se você quer mudanças na sua vida, você vai ter que ter essa consistência. Se você quer se comunicar de forma amorosa, você vai ter que exercitar isso com paciência, tolerância e compaixão diariamente, mas vale a pena, pessoal. Quando o outro sente que você está reconhecendo os esforços dele, que ele está sendo visto, você impacta a autoestima dele, sabe? Entenda que o outro não está fazendo de propósito para te ofender, para te magoar, para te deixar sobrecarregada, né? Que o outro não largou o sapato no meio do caminho para te provocar, né? Esse é um hábito dele. Perceba isso é um hábito dele, mas para que ele mude esse hábito, ele precisa entender que as necessidades dele estão sendo vistas, ele precisa entender o que é importante para você, ele precisa entender o seu pedido de forma clara, percebe? Então é um processo, pessoal, que precisa ser repetido com consistência, tá bom? Então, quando ele entende que as necessidades dele estão sendo vistas, você convida ele a ter essa cooperação genuína, né? Ele sente que as necessidades dele estão sendo vistas. Então, para completar, para fechar essa linha de raciocínio, eu vou te dar um exemplo usando esses itens que a gente falou, passo a passo, tá bom? Então, primeiro passo, enxergar a necessidade por trás daquele comportamento. Então, toda vez que eu me comunico com o outro, mostrando para ele que eu entendo as necessidades dele, eu já desarmo ele logo de cara. Ele não vai se preparar para se defender daquilo que eu estou falando e nem vai fugir, né? Nem vai fechar os ouvidos para aquilo que eu estou falando. Então, como eu faço para enxergar as necessidades do outro? Eu vou desarmada para isso. Meu amor, eu sei que você chegou cansado do trabalho, você tem essa necessidade de relaxar, né? O segundo ponto é você ir e focar nos seus sentimentos, né? Só que quando eu vejo essa casa toda para eu arrumar sozinha, eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto estressada e eu acabo me tornando agressiva, acabo me tornando muito crítica, tá? Então é focar nos seus sentimentos, nas suas emoções. Terceiro ponto, né? Deixe claro o que você precisa. Eu preciso sentir que a nossa casa está organizada, eu preciso sentir que você também está me ajudando, cooperando com isso. Quarto ponto, faça um pedido, né? Você estaria disposto a fazer X, Y, Z dentro da nossa rotina, dentro da nossa casa? Então você não impôs nada para ele, você não é aquela general que fica dando ordens para ele. Não, você está pedindo, você está comunicando, você está solicitando.
E aí o próximo ponto é você ter paciência com essa rotina, né? De entender que talvez ele vai esquecer. Então você tem que dar esse reforço positivo. Então toda vez que ele fizer, meu amor, muito obrigado que você está fazendo isso. Nossa, dessa forma eu me sinto muito menos sobrecarregada, eu me sinto mais relaxada e eu posso me tornar uma pessoa melhor, né? Então você foi lá e reforçou. Mesmo que não seja da forma como você gostaria, mesmo que não seja da forma como perfeita como você gostaria que ele fizesse, mas você está reforçando e tudo aquilo que ele vai fazendo, repetindo, 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 ele vai se aperfeiçoando. Então tenha paciência com o processo, reconheça o que ele fez, né? Relembre ele, meu amor, lembra que a gente combinou, né? Que você faria isso, 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 né? Então, você pode fazer isso hoje, né? Que nem a gente combinou. Então, você está ali reforçando, relembrando de forma amorosa, com paciência, com compaixão. E à medida que vocês vão fazendo isso juntos, vocês vão fortalecendo essa comunicação. Ele vai se sentindo visto, ele vai se sentindo reconhecido e ele vai sentindo que ele está entrando nesse padrão, tá bom? Então toda mudança demanda consistência, repetição, tolerância e compaixão, tá bom? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Se te ajudarem, eu vou pedir para você compartilhar num grupo do WhatsApp para que essa mensagem chegue a mais mulheres, né? Compartilhe lá no seu grupo de amigas para que todas elas possam aprender a se comunicar de forma mais amorosa. Lembrando que isso é treino, pessoal. Da mesma forma que é treino para você, é treino para o outro. Então, quanto mais a gente reforça, quanto mais a gente se comunica dessa forma, mais a gente vai crescendo e aprendendo juntas, tá bom? Então, eu agradeço muito a sua paciência, a sua presença aqui, a sua atenção, porque dessa forma a gente cresce juntas, tá bom, pessoal? Então, é uma honra ter você aqui por aqui. Rê, muito obrigada, a Renata tá falando, foi maravilhoso. Eu que agradeço a presença de cada uma de vocês e contem comigo para o que vocês precisarem. Vocês não estão sozinhas nesse caminho de evolução. Nós estamos juntas para crescer e aprender, tá bom? Um beijo no coração de vocês e uma excelente semana. Até a próxima!